E a palavra de que Deus colocou no meu coração nessa noite, ela está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 20. Eu estava ali orando, pastor Weberson, de uma maneira, como ele sempre faz, ele falou: olha, hoje é você. E aí Deus já lançou essa palavra e a gente não pode deixar passar essa oportunidade. Glória a Deus por isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 20. E a palavra de Deus, ela diz assim: ele estava muito irado contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, estes haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Ele é Herodes, tá? Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de um Deus, não de um homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Você pode me dizer assim: pregador, começou uma quinta-feira com uma palavra dura, hein? Então você está me dizendo que Herodes, por não ter glorificado a Deus, Deus enviou um anjo, e Herodes morreu comido por vermes? Perfeitamente, foi isso mesmo que você ouviu, e até agora eu não sei porque você também não está dando glória a Deus. Afinal, você está na casa de Deus. E a palavra aqui, ela foi bem clara. Um simples deixar de dar glória a Deus fez com que Herodes tivesse um castigo, que se nós parássemos para pensar, um tanto quanto pesado. Agora eu quero chamar a sua atenção. Tudo isso que aconteceu aqui, se tivesse acontecido no Antigo Testamento, seria de uma maneira até aceitável de se pensar. Porque no Antigo Testamento a gente vê textos onde Deus age de maneira rigorosa. Mas isso aqui está em Atos dos Apóstolos. Jesus Cristo já tinha vindo. Nós estamos no tempo da dispersação da graça. Nós estamos no tempo onde Jesus já tinha vindo e já tinha falado do amor para as pessoas. E é isso que me deixa mais fascinado. E é isso que me deixa mais apaixonado pela palavra. Porque aqui o texto já começa a nos ensinar que, muito embora nós estejamos no tempo do novo, precisamos ainda se ater aos princípios de Deus. Porque hoje em dia tem muita gente achando porque tudo é amor, pode viver de qualquer maneira. E a palavra de Deus nos ensina nesse texto que não é bem assim que as coisas são. E ela é bem clara ao falar: Herodes foi comido por bicho. Pastora Jéssica, deixa para mim lá em Atos 12, 20. Pode deixar em 20. E a palavra diz que Herodes, nesse tempo, ele estava com raiva do povo de Tiro e Sidom. Ele estava irado contra o povo de Tiro e Sidom. Havia um motivo. Havia um motivo. Mas independente disso, esse povo de Tiro e Sidom
mesmo que Herodes estando irado com eles. Esse era o único povo de toda a Bíblia que nunca poderia ter procurado Herodes para falar que ali havia a voz de Deus e não de homem. Porque de todo o povo da Bíblia, Jaqueline, de todo o povo da Bíblia, de todas as cidades, além de Jerusalém, a única cidade que Jesus fez questão de estar lá para falar com o povo foi o povo de Tiro e Sidom. Tantas foram as cidades e Jesus escolheu estar na cidade de Tiro e Sidom e falar para um povo. Esse povo foi um povo que ouviu a voz de Deus realmente. E foi o mesmo povo que foi até Herodes para falar na frente dele que não era a voz de homem, sim a voz de Deus, a voz de Herodes. Deixa eu falar para você rapidinho um pouquinho do currículo de Herodes. Um pouquinho do currículo da dinastia herodiana. Um pouquinho só. Um infanticídio no tempo de Jesus. Já começou pesado por aqui. Perseguir os apóstolos, matar cristãos, prender a Pedro, poderia continuar. Isso é só um pouquinho do que a dinastia herodiana foi capaz de fazer nesse tempo. E assim mesmo, quando eu vou para o texto, eu vejo um povo de Tiro e Sidom indo procurar Herodes para clamar que ali era a voz de Deus e não voz de um homem. Deixa eu te trazer uma reflexão rápida nessa noite, igreja. Quantas pessoas hoje estão procurando Herodes por aí, dizendo que dali está saindo voz de Deus e não de homens. Quantas pessoas têm passado vergonhas que poderiam ser evitadas, porque ao invés de ir até Deus, resolveram ir até Herodes. E é isso que a igreja e os cristãos precisam começar a fazer. Ao invés de começar a ouvir voz de homens e achando que estão ouvindo voz de Deus, é muito mais fácil eles começarem a buscar a Deus sem precisar ouvir voz de homem algum. Tem gente, Leonela, se movimentando de acordo com a política. Tem gente se movimentando de acordo com a estação do tempo. Se tiver chuva, eu não vou para o culto. Se tiver também muito quente, eu também não vou. Se for perto, eu não vou porque é perto. Mas se for longe também, eu não vou porque está muito longe. Que horas que a gente vai começar a ouvir a voz de Deus? Que horas que a gente vai começar a deixar de ouvir até mesmo as nossas vozes? Porque as nossas vozes também não nos enganam. Eu sou capaz até de dizer que as nossas vozes são as que mais nos enganam. Porque no momento que eu me afasto da palavra, no momento que eu me afasto da Bíblia, a única voz que eu começo a ouvir são todas as outras, menos a voz de Deus. E esse povo de Tiro e Sidom fez isso. E eu repito, o único povo que não poderia ir atrás de um homem, o único povo que foi visitado por Jesus, que ouviu a voz de Jesus,
se reuniram. E a palavra diz que para encontrar com Herodes, eles necessitaram ainda de uma ajuda. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz. Deixa eu te dizer, palavra viva. Tiro Sidom já tinha tido um encontro com o próprio rei. Tiro Sidom já tinha tido um encontro com Jesus. E assim mesmo, eles vão até o camarista do rei, que é Blasto, para marcar um encontro, querendo ter um encontro com o rei. Quantos dias, quantas vezes, quantas são as situações que eu e você estamos querendo marcar reuniões com homens, quando na verdade a gente pode marcar uma reunião particular com o próprio rei? Quantas são as situações, quantas são as oportunidades que deixamos de ter o encontro com o rei e procuramos terceiras pessoas para que nos levem a homens, e que muitas vezes não resolvem absolutamente nada. Assim fez o povo de Tiro Sidom, procurando Blasto, o camarista do rei, para ter um encontro com o rei. Esse povo que já tinha encontrado com o rei, já tinha ouvido a voz do rei, não se contentaram e foram pedir a terceiros para que marcasse uma hora com o rei. O próximo, pastora, por favor. No dia marcado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e fez um discurso ao povo. Quando eu chego nesse texto, eu vejo que o povo, muitas vezes, pastor Beverson, se ilude com aquilo que não se deve iludir. O povo se ilude muito fácil, Dani. A palavra diz que Herodes coloca as vestes reais para ir de encontro ao povo. E nessa hora o povo poderia estar pensando assim: viu? Ele se vestiu com trajes reais para vir até a gente. Ele se vestiu bem para vir falar com a gente. Mas Herodes não botou os trajes reais porque ele queria dar uma atenção especial ao povo. Herodes não se vestiu com aquelas vestes reais porque ele prezava ou porque ele achava o povo importante. Pastor Daniel, Herodes colocou aquelas vestes reais para demonstrar para todo aquele povo que o rei ali era ele. Herodes não estava em momento algum pensando no povo. Herodes a todo tempo estava pensando nele. De que maneira, pregador? Simples: eu vou me vestir com as vestes reais para que eles entendam quem é o rei aqui. Então eles precisam marcar uma hora, como a palavra disse, para falar com o rei. E quando eu chego nessa parte, que eles precisaram marcar uma hora para falar com o rei, isso me deixa até mais agoniado. Isso me deixa mais preocupado com esse povo. Porque vamos voltar lá atrás. Vamos pensar como esse povo vivia naquele tempo. Nós estamos falando de Tiro Sidom. Naquele tempo não havia carro. Os deslocamentos eram difíceis. As distâncias eram grandes. E a palavra diz que eles marcaram uma hora para falar com o rei. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, igreja. Se esse povo chegasse lá para esse encontro atrasado, será que Herodes ia esperar por eles? Primeiro ponto: Herodes não esperaria por eles. Segundo ponto: como
que um povo, uma cidade inteira, conseguiu se reunir, conseguiu se deslocar, para chegar no local, no horário marcado, para em uma única voz, de forma uníssona, gritar que ali não era voz de homem, mas voz de Deus. Se nesse tempo a comunicação era difícil, nesse tempo não tinha WhatsApp não, tá, meus irmãos? E agora pensa comigo, a palavra diz que o povo de Tiro-Sidom marcou uma hora específica com Herodes, e foram lá, todos juntos, em voz uníssona, para falar que ali era a voz de Deus e não era a voz de homem. Quando eu chego nessa parte, é que eu fico mais abismado. Como que o povo de Tiro-Sidom, com todas as dificuldades deles, conseguiram se reunir, se deslocar, e na hora marcada estar lá, para gritar em uma só voz, que ali não era a voz de homem, e sim voz de Deus. Se hoje, com toda facilidade de comunicação, deslocamento, a gente não consegue, de uma única voz, estar aqui na igreja, louvando e adorando ao nosso Senhor. Como que um povo, sem a menor estrutura, conseguiu se reunir, conseguiu se deslocar, chegar em um determinado lugar e todos juntos falar que um homem como Herodes, era a voz de Deus e não voz de homem. Se hoje muitas pessoas não conseguem fazer isso, nem mesmo dentro da sua própria casa, se hoje é uma luta tremenda para dentro da própria casa, às vezes, se reunirem para simplesmente orar junto. Quando eu falo que a gente precisa correr rapidamente para a palavra, e não apenas correr, mas começar a viver. Começar a viver com temor e discernimento. Porque quando eu chego nesse texto, eu tenho um pavor. Pavor de ver que o homem, em diversas situações, quando é para o mundo, ele consegue se reunir, se juntar em um determinado local, gritar, vibrar, por qualquer coisa do mundo. Mas quando é pelas coisas do Pai, parece que ele tem uma briga, parece que ele trava uma disputa com ele mesmo. Aí você pode me falar assim, mas pregador, por que você está dizendo isso? É simples. Quantas pessoas que você conhece, que você queria que estivesse sentado nessa cadeira ao seu lado? Quantas são as pessoas que você conhece, que você muitas vezes convidou para estar aqui, louvando e adorando ao nosso Deus, e ele simplesmente não vem? E aí nós estamos diante de um povo que, porque queria ter relacionamento com o rei, para se beneficiar, marcou um horário específico com o rei, cruzou, sabe-se lá quantos quilômetros, e junto, unidos, estavam lá. Muitas vezes
a gente não consegue, para um momento de oração em nossa casa, trazer aqueles que são mais próximos a nós. Muitas vezes, vou até mais longe, a gente convida, investe, busca, vai atrás, para trazer aqui, para essa igreja, e não conseguimos. E eu vou mais além. E quantas são as vezes que a presença de Deus está nesse lugar e está apenas esperando a reação de nós que estamos aí. Porque deixa eu te dizer, a presença de Deus nesse lugar é uma coisa, a manifestação de Deus nesse lugar é coisa totalmente diferente. A única coisa que Ele se comprometeu com a gente é que Ele estaria aqui. A única coisa que Ele se comprometeu com a gente é que Ele estaria aqui. Pois a palavra diz, onde tiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. E a palavra dele, Ele cumpre. Mas a manifestação dele nesse lugar, a manifestação dele na sua vida, a manifestação dele na minha vida, vai depender da maneira que nós reagimos à palavra que é lançada dele. Por isso que a gente fala. Deus está no lugar não é sinônimo de que Ele vai operar. Deus está na sua vida não é sinônimo de que Ele vai fazer. Vai depender da forma como que você vai reagir àquilo tudo que é liberado sobre a sua vida. Depende da forma que você vai reagir a todas as palavras que são liberadas desse altar. Porque eu posso muito bem ouvir uma palavra aqui hoje, sair daqui animadíssimo e amanhã não viver absolutamente nada com isso. Viver de uma forma totalmente diferente. Quando na verdade Deus nos chamou, não apenas para ouvir. Deus nos chamou para que nós pudéssemos repetir. E tem tanta gente que por algum motivo sentou e paralisou. Tem tanta gente que por algum motivo parou de avançar, parou de abençoar. Quando na verdade Deus está assim, ó, eu já te dei tudo aquilo que você precisava, agora apenas vá. Mas Senhor, eu não estou pronto. Deixa eu te dizer uma coisa, a palavra viva, você nunca vai estar pronto. Você nunca vai estar pronto. Mas o que você precisava, você já tem. É a palavra daquele que pediu para que você fosse em todos os cantos do mundo e declarasse o Evangelho de Deus. Pode vir, Léo. Continuando o texto, eu me pego em uma situação que foi um virar de chave para mim nesse texto. O povo de Tiro e Sidom, como eu disse, era um povo que já tinha ouvido a voz do Senhor. O Senhor foi até esse povo específico e falou para eles. Eles já tinham ouvido a voz de Jesus, mas escolheram um dia ouvir a voz de Herodes, um homem mau. Esse povo de Tiro e Sidom marca uma hora com Herodes, quando na verdade esse povo de Tiro e Sidom já tinha um Deus que não precisa marcar hora nenhuma.
quando na verdade esse povo de Tiro e Sidom já havia conhecido um rei, que ao invés de se vestir com roupas reais, ele se despiu delas. Quando na verdade esse povo de Tiro e Sidom já tinha tudo aquilo que eles precisavam, já tinham acesso ao rei, assim como eu e você temos acesso ao rei, mas eles escolheram nomear Blasto para marcar um horário com Herodes. Ei, palavra viva, deixa eu te dizer, você não precisa marcar um horário para estar com o Senhor, você não precisa de intermediário para encontrar com o Senhor, você não precisa se preocupar que se você chegar atrasado na reunião com o Senhor, Ele te espera. Ele não faz como Herodes, que dá as costas e vai embora. Ele não precisa mostrar para você que Ele é rei, porque mesmo sendo rei, Ele se fez humilde e se fez homem e habitou entre nós, para que nós pudéssemos aprender que é possível amar cada vez mais.